sou a pastora Dirce, da Igreja Fonte de Ali. Estou aqui novamente para falar algo muito legal. O quê? Olha, eu espero que vocês estejam aí dentro do propósito e lendo cada dia, porque está sendo muito especial e importante. Está trazendo, tirando dúvidas, né? Então, fique firme, vamos até o fim, não desanime. Talvez você tenha aí 2 ou 3 ou 4 dias que você não leu. Pega um momento, vai lendo assim durante o dia ou quando você pode, porque é tão bom, porque não vamos perder essa oportunidade, né? De ter algo de Deus, tá vindo do Senhor mesmo, a gente precisava disso aqui, né? E vamos lá. No livro, eu gosto sempre de colocar onde nós estamos. Então, ó, estamos no propósito número 4. E o número 4, você foi moldado para servir a Deus. Ó, então a gente já, vocês já tiveram várias leituras aí de como é isso, o que é ser moldado para servir a Deus. Então, hoje, o nosso tema, como agem os verdadeiros servos. Em particular, como sempre, né, me chama a atenção, porque eu comecei na igreja servindo, né? Meu irmão, a gente era ainda lá do Projeto ID, na igreja lá do Lucélia, na nossa igreja local, e ele fazia parte de uma equipe de limpeza. E dali eu me achei. Sabe quando você chega na igreja e é muito diferente? Foi a minha primeira igreja, eu nunca vim de contexto de igreja, eu não sei nem as hierarquias, nem o que ia acontecer, então aquilo para mim foi onde eu me senti mais confortável, foi na limpeza. Por isso que eu pego no pé aqui, entendeu? Mas enfim, eu quero, cada um de nós, o Senhor vai nos moldando e vai nos encaixando, porque nós viemos de muitas questões da nossa vida que acaba tirando a nossa identidade e causando alguns traumas, alguns bloqueios para poder realmente seguir. E principalmente dentro da nossa igreja, da comunhão que a gente já aprendeu que temos, né, com os nossos irmãos. Então, eu sei que cada um de vocês, ao ler, vocês vão se ver e falar, eu não deveria ter pensado nisso, ou não deveria ter feito aquilo. E não, vocês têm que fazer, vocês têm que ser desafiados a servir. Então a palavra do Senhor, ele fala assim, servimos a Deus ao servir os outros. É dessa maneira que Deus quer que nós façamos também dentro da nossa igreja local, né? Ou na nossa comunidade, enfim. Servimos a Deus quando servimos o outro. Então, e é muito difícil hoje em dia, as pessoas estão tão sozinhas e autossuficientes que não tem esse relacionamento. E quando a gente se converte e vem para o Senhor, isso de primeiro momento tem que ser quebrado. E aí o livro mostra 6 etapas, mais ou menos, do que é ser um verdadeiro servo. Então ele fala lá, os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Se você não está sempre à disposição, vai ficar difícil, né? Então ele até põe um exemplo aqui, ó. Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. É verdade. Se você é vamos supor, um soldado lá, ele está focado naquilo que ele foi alistado. É a mesma coisa nós. E isso está na palavra, está em 2 Timóteo 2,4. Né? O terceiro fala assim,
Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Se você não estiver atento às necessidades, elas passam. E tem muitas oportunidades que assim são únicas. Se você não conseguir ver aquela necessidade, já passou. Porque ele coloca aqui para nós, né? Porque deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente. E às vezes, uma única vez. Já pensou? Você só tinha aquela oportunidade para servir naquele momento. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade. Então, é uma das dicas do livro. A outra é, os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que tem nas mãos. Gente, ninguém tem que ser excelente em tudo, ninguém tem que ter habilidade em tudo. Nós temos que fazer com aquilo que Deus nos deu. E é o essencial para a gente percorrer essa caminhada de servir. Né? Ele fala lá, um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para a celebridade. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo. E isso afastou muita gente talentosa. Então não existe, graças a Deus, nossa igreja local, nós colocamos que cada um de nós pode servir com aquilo que nós temos. E é muito poderoso isso, quando a pessoa se entende e aquilo que ela faz é muito importante, tanto para a igreja, principalmente para Deus. Amém? O outro é, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Ó, Jesus, essa parte é muito linda. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes que todos queriam evitar. Olha só, Jesus lava os pés, ajuda crianças, prepara o café da manhã, serve os leprosos, nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que seguimos o exemplo dele. Então, você não tem que ser grande, você não tem que ser o melhor. Você tem que realmente ter a sensibilidade de servir. Amém? Então, aí prosseguindo, os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Fidelidade é algo assim que acaba se deixando de lado. Dá aquela motivação naqueles primeiros momentos, mas depois deixa, eu não vou porque eu vou ter outros compromissos. E isso desagrada muito, principalmente as pessoas que contam com você, né? Então, vamos lá. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. Olha só o que o livro fala. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso, assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se preparam, não apareceram e nem mesmo ligaram para avisar que não iriam. É triste ouvir isso no meio dos evangélicos, no meio da igreja. E isso acontece muito. Então, cada um de nós que o Espírito Santo de repente nos guiou e viu que nós, de repente, eu me coloco também. Se não fizermos, a gente tem que fazer uma caminhada diferente, até mesmo de pedir perdão, porque isso é muito grave para o reino de Deus. Se você não fez, principalmente nós que trabalhamos com os grupos, né? A gente tem, e se você falhou, se você tinha algo ali que era para você ser fiel e você não foi, então converse com o Espírito Santo. Ele vai, aqui está te ajudando.
que isso é um fator primordial para você prosseguir. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Não é porque você... Aí agora, né? Agora eu entendi, tô servindo tudo, tô sendo bam, fazendo tudo agora. E aí eu quero um reconhecimento. Não existe isso no reino. Você não está fazendo por uma troca, você não está fazendo porque você tem que aparecer. Você está fazendo porque você ama Jesus, porque você está fazendo para Jesus, né? Então isso também é muito importante. E ele fala lá, né, que a autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e nem pelo aplauso. Vive para uma plateia com uma única pessoa, como Paulo declara. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que poderoso. Não adianta. Se você quer simplesmente fazer algo para somente aparecer, você está no caminho errado. E esse último fala também que no céu Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, pessoas das quais nunca ouviram falar e que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS, serviram a milhares de maneiras que desconhecemos. O nosso pastor, ele está né, eu creio que isso não que ele possa ter falado, eu creio, para a igreja várias vezes, que ele quer lançar um livro e o nome do livro dele é os servos sem rostos, né? Eu estou dando um título aqui, não, mas são pessoas que demonstraram atitudes muito importantes para o reino, mas não colocaram nem o nome delas, mas a atitude que elas fizeram foi colocada. Então que nós sejamos assim, que nós busquemos que essa caminhada que temos com o Senhor é a gratidão. Eu vou resumir aqui. Eu sou grata e por isso que eu faço e por isso que eu vou continuar fazendo, porque o Senhor, o que Ele fez comigo não tem preço. Então nós temos que continuar. Não sei para você, mas para mim foi dessa maneira. Então eu sou grata e eu quero fazer aquilo que eu posso com muito amor e dedicação para esse Jesus lindo e maravilhoso. Amém? Então, para finalizar, a gente tem aí o pensamento sobre o propósito de vida. O tema para a reflexão: sirvo a Deus quando sirvo aos outros. O versículo para memorizar: se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Está lá em Mateus 10, 42. E a pergunta para meditar: qual das 6 características, né, dessas que eu citei, dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? É como eu falei, reflita com o Espírito Santo e veja isso. Ok? Continue, estamos juntos e vamos alcançar 40 dias. Tchau!